Bom dia, a paz do Senhor, querido! Estamos aqui, firmes, fortes e felizes para mais um dia de aprendizado da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você também está aí numa expectativa para poder continuar aprendendo, tô certo? Claro que eu sei que sim. Então já se prepare aí, se acomode, termina a golinha do café aí, sente-se, tá deitado? Tá bom, que moleza, que mordomia, hein? Pleno século XXI, Deus nos abençoa dessa maneira, não é? Então, meu amado, vamos fazer uma oração, entregando esse tempo nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que o Espírito Santo seja o nosso professor nesta manhã. Amém? Que bom, vamos orar então, Pai. Nós queremos te agradecer e louvar o teu nome por esse dia. Obrigado por esse dia tão abençoado, o dia que o Senhor preparou para nós, por isso estamos alegres. Este é o dia que o Senhor nos fez e nós nos alegramos nele. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram ainda hoje pela manhã para conosco. Obrigado porque o Senhor já providenciou para nós tudo aquilo de que nós necessitaremos para viver esse dia. Nós, Senhor, sabemos que temos a provisão diária para Ele e nós te somos gratos por isso. Meu Deus, venha falar conosco através da Tua palavra. Venha revelar para nós aquilo que nós não sabemos ainda e sedimentar em nós aquilo que nós já aprendemos. Fica conosco, abençoe cada pessoa que está aí, meu Deus, assistindo esta aula. Que a Tua unção permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Pai, em qualquer lugar, em todo lugar hoje, onde a Tua palavra for ministrada, que a Tua unção se faça presente, em nome de Jesus. Amém, querido? Que beleza, então. Vamos começar aqui. Estamos já praticamente finalizando esse assunto, esse tema. Gostoso, não é? Quantas coisas nós, às vezes, não sabíamos, algumas havíamos esquecido, não é verdade? E quantas dúvidas foram diluídas, quantos esclarecimentos essa matéria trouxe para nós. Tenho certeza que você aprendeu bastante. Não estamos dizendo aqui que não há mais nada a ser estudado sobre esse assunto. Longe de nós tal pretensão. Mas pelo menos avançamos um pouquinho mais. Algumas bobagens que nós às vezes ouvíamos e quem sabe até acreditávamos foram totalmente esclarecidas e diluídas, né? Bom, na aula passada, então, eu gosto sempre de fazer uma rápida retrospectiva. Nós falamos do ponto da nossa apostila na página 6, né, dos demônios e suas características. Foi isso, não foi? E nós vimos que os demônios são anjos caídos, nós falamos disto, né? Há uma outra teoria que nós falamos, mas nós seguimos a teoria de que são anjos caídos. Assim como os anjos, que são anjos, quando eu falo anjos, na verdade do bem, né? Assim como os anjos do lado do Senhor, os anjos bons, eles não têm idade, não morrem. Vimos também que possuem nomes. A Bíblia não fala os nomes todos, né, assim, muito claros de demônios. Jesus fala, um chama de que chamava legião, outras coisas. Mas não temos muito nome também, assim como os anjos, não temos. Tem vontade pessoais, lá na letra L. E uma coisa que eu falei para você, que é muito importante na letra M, que o diabo, os demônios, quando eles saem de um corpo, de uma pessoa, eles procuram um lugar e eles falam, vou voltar para minha casa. E se aquele lugar não estiver com a habitação do Espírito Santo, querido, a tendência é aquele demônio entrar, né? Porque não tem quem proteja aquela casa, não tem. Mesmo que você pegar uma casa aí, você sabe que o diabo é o maior grileiro que existe, né? É o maior grileiro. Ele vê um lugar vazio, ele quer ocupar. Então às vezes expulsa o demônio de uma pessoa e não se ministra a salvação a ela não vem a Cristo ou ela não quer. Porque tem pessoas que querem apenas ficar livres dos demônios, mas não querem compromisso com Deus. Não é verdade? Eu sei que você conhece pessoas assim.
E nós falamos que às vezes é até um risco. Jesus, eu disse aqui, quero reiterar, tá? Jesus não ficava procurando demônios para expulsar. Quando ele chegava nos locais que os demônios se manifestavam, ele os expulsava. Mas Jesus não era um caça-demônios. Nós também não temos que ser. Nós temos que fazer a obra de Deus. E quando nos depararmos com uma situação, vamos expulsar. E uma coisa importante que eu queria dizer para você, que eu não mencionei, até porque eu vou, na nossa apostila não tem um tópico que eu vou acrescentar, já vou esclarecer para você isso, é como nós devemos lidar com os demônios, tá? Não está na apostila, eu vou fazer para o próximo domingo essa parte. Os demônios que atuavam na época de Jesus são os mesmos que atuam hoje. Assim como os anjos são os mesmos, os demônios são os mesmos, tá? Então, por quê? Lembra, eles não morrem, Então, muitos demônios que Jesus expulsou, muitos não, né? Todos aqueles demônios que Jesus expulsou, eles operam hoje também, tá bom? Bom, fiz aqui a recapitulação. Vamos em frente, então, para nosso ponto de hoje, que é na letra A da página 7 da nossa apostila. Nós temos assim: Jesus enfrentou o diabo, né, ou defrontou com os demônios, se defrontou com os demônios indiretamente. O que nós queremos dizer com isto? Depois você vai ver que ele lidou também diretamente. Então, Jesus, ele teve esse embate dele constante com demônios. A gente não tem como, por causa do tempo, ler aqui todos os versículos propostos, né, que nos dariam esta situação. Mas nós temos na apostila alguns, tá? E fica assim já diretamente entendido aquilo que nós vemos. Lá eu queria ler com você um texto que está lá em Gênesis capítulo 3, uma palavra que ela é uma profecia lá desde o Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. Deus falou algo e nós vamos ver isso acontecendo. Em Gênesis capítulo 3, tá? No versículo 15, é quando Adão e Eva, ou Eva e Adão, pecaram e Deus vai falar com eles. Deus vai falar para a mulher o que iria acontecer, Deus vai falar com o homem, e Deus vai falar com a serpente, que nós já sabemos fora possuída pelo demônio, pelo próprio diabo, na verdade. Ok? Então, Deus está falando com a serpente. No versículo 14 já fala isso. Ó. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei, o versículo é esse aqui, ó. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, ou seja, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok? É claro que é uma metáfora que Deus está usando aqui, certo? Nós já vimos que o nome que Satanás carrega, pelos quais ele é conhecido. Lembra? Nós vemos em Apocalipse, o dragão, a antiga serpente e Satanás. É uma alusão a esse momento aqui, quando fala de serpente. Tá ok? Lembra? Ele foi precipitado para a terra. Nós já vimos tudo isso. E ele não tinha acesso à terra por quê? Já expliquei isso para você. A terra foi dada ao homem. O Salmo diz isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, confiou ele aos filhos dos homens. E Satanás, né, usurpou isso, ele tomou o domínio sobre a terra de Adão e Eva através do engano e a queda de Eva e Adão.
Ok? Então começa aqui em Gênesis, essa fala de Deus aponta como seria. Quem é a semente da mulher? Tá? Veja que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4 de Gálatas, eu queria ler com você esses textos. Você não tem na sua apostila, você anota, tá bom? Às vezes, querido, a gente vem para falar algo e para melhorar o entendimento das coisas, a gente às vezes na hora se lembra de versículos que vão nos ajudar, tá bom? A gente procura colocar o máximo de versículo possível, mas às vezes, e não tem facilitado para você, ajuda, não é? Claro que para a próxima apostila eu já vou colocar esses versículos. Ah, mas para mim não vai adiantar. Ué, você pode estudar de novo. Qual o problema? Gálatas 4, versículos 4 e 5. Vamos ver basicamente o versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, o que aconteceu? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Você está vendo aqui? Vindo a plenitude dos tempos. Que tempos são estes? Deus não falou lá em Gênesis que haveria uma intriga entre a descendência da mulher e Satanás? Ok, querido? Por exemplo, quando Deus fala para Abraão que a sua descendência será abençoada, o Paulo vai nos explicar aqui no próprio livro de Gálatas que ele falava de Jesus. Ele fala, e não disse as descendências, mas a descendência. Ele fala em Isaac, a sua descendência. E Paulo vai falar isso. A descendência é Cristo. Tá bom? Então são pontos que colaboram com a gente, que mostram para a gente as coisas acontecendo e os tempos acontecendo. Lembra que eu te falei na aula passada, se eu não me engano, que a Bíblia fala dos fatos, mas nem sempre ela coloca os tempos. Por isso que é importantíssimo você conhecer a palavra de Deus de uma maneira ampla. Não ficar restrito apenas a alguns versículos. Porque quando você estuda com os pontos, você tendo uma visão global, você compreende melhor as Escrituras. Por isso nós começamos com você falando sobre como estudar a Bíblia, as dispensações. Quem está na escola bíblica desde o começo, sabe, desde do início, quando nós começamos a escola bíblica aqui na igreja, sabe que nós trabalhamos tudo isso já. Para quê? Para dar para você uma noção geral das Escrituras, querido. É que nem quando você vai montar um quebra-cabeça, você vem pecinha por pecinha, tá bom? Bom, deixa eu voltar para o nosso ponto mais específico aqui. Então mostramos aqui que há uma inimizade entre Satanás e Jesus, a descendência da mulher. Claro que diz respeito aos homens também, a nós também. Mas essa briga é antiga, querido, tá bom? E na nossa apostila, então, voltando para ela, o que nós temos, né? É que Jesus se defrontou com os demônios indiretamente. Por exemplo, em Mateus capítulo 2, tá? Aqui não vou colocar para você nem os versículos, porque são fatos que nós já estudamos e você vai depois fazer leitura em casa. O que nós vamos ter? O nascimento de Jesus. Nós já vimos isso aqui na escola. E o que acontece? O rei Herodes, ele vai dizer que quer adorar Jesus. Nessa matéria nós já falamos sobre isso, né? Em Cristologia nós vimos isso. O rei Herodes, ele vai dizer para aqueles sábios que vieram do Oriente, para eles irem até onde o bebê estava, que ele queria adorá-lo e conversa mole. Ele queria saber qual era o rei, onde estava o rei que havia nascido, porque aqueles homens chegaram dizendo assim, nasceu um rei aqui, onde é que está? E o Herodes e toda a Judéia ficou toda apavorada. Está escrito isso em Mateus. Ele chama os sacerdotes, chama os escribas, o rei Herodes, e esses homens, e ele pergunta para os escribas, aqueles que conheciam as escrituras, tem alguma coisa escrita que vai nascer um rei? Eles falam, tem, e é Miqueias, né, que está escrito isso.
Ele fala, porque está escrito no profeta: e tu, Belém, terra de Efrata, de maneira alguma és a menor, porque de ti sairá aquele que há de governar o meu povo. Estava escrito isso. E aqueles homens, os sábios, vão até onde Jesus estava, e Mateus vai dizer que quando eles chegaram lá, eles encontraram o menino em casa, já não estava mais na manjedoura, onde ele havia nascido, ele já estava em casa, e chegou lá e encontraram a sua mãe e presentearam a ele. Então, aquilo que nós falamos sempre, nesses presépios que tem Jesus numa manjedoura e os magos adorando. Quando os sábios chegaram, ele estava em casa. O texto é muito claro, ele não estava mais na manjedoura. Os sábios não chegaram na noite que Jesus nasceu. Foram dias, anos, talvez até anos depois. Tá bom? E quando os sábios estão, nós falamos isso, dos anjos trabalhando para avisar pessoas de perigo. Lembra disso? Eles avisaram os sábios para não voltarem e dar a notícia para Herodes. E o que Herodes faz? Ele manda matar, veja que já tinha alguns anos Jesus tinha nascido. Ele mandou matar crianças de 2 anos para baixo. Foi ou não foi? Está lá em Mateus. Quem fez isso, querido? Quem você acha que, aspas, inspirou Herodes a tomar uma decisão dessa? Claro que foi o diabo, né? Então, esse homem está possuído por um espírito maligno. E desde de bebê, né? Jesus tem que enfrentar Herodes, ou o diabo, tá? Então, vamos lá. O outro ponto, em Lucas capítulo 4, versículo... Lucas 4, o versículo é o 29, o que nós temos aqui? Concidadãos de Jesus, inspirados pelo diabo, tentaram empurrá-lo de cima de um rochedo. Vamos ler isso? Isso eu quero ler com você, tá? É Lucas capítulo 4. Abra aí. Vamos ver quem chega primeiro? Geralmente eu tenho escrito aqui no meu notebook. Esse eu não tenho. Lucas 4, versículo 29, diz assim... e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, o jogarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Por que eles queriam fazer isso com Jesus, queridos? Porque Jesus falou assim, não tem profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria. Porque os judeus se ofenderam com essa fala de Jesus. Ele fala assim, no tempo de Elias tinha muitas viúvas, mas só aquela de Serepta, que nós pregamos aqui esses dias, só a de Serepta recebeu Elias, ele foi enviado. Ele fala assim, no tempo de Eliseu tinha muitos leprosos, mas só Naamã. Ele está falando deles. Vocês não querem. Deus enviou a mim, não foi... Ele mandou para vocês, mas vocês não querem. Então outros vão receber aquilo que Deus tem. Eles se sentem ofendidos. Você falar para um judeu que ele é leproso, meu irmão, era feio o negócio. A lepra significava pecado. Eles eram... a pessoa vivia isolada, né? Era pior do que o corona. Pode acreditar, tá? Então... o que eles querem fazer? Eles querem jogar Jesus, querido, barranco abaixo. Diz que tinha uns 150 metros aqui. E Jesus, meu irmão, não quis saber, não. Ele no problema que nós falamos, ele não tentou Deus, não. Ele saiu pelo meio deles e foi embora. Ele podia falar, pode jogar. Se você jogar não vai acontecer nada. Você lembra uma passagem parecida com essa? O diabo falou para Jesus, né? Se você é filho de Deus, pula daqui para que os anjos te segurem. Nós vamos ler essa passagem já já. Então aqui, quem você acha que está motivando essas pessoas? Você quer ver uma outra ocasião? Quando Jesus está indo com seus discípulos, que ele está dormindo no barco. E o mar se revolta. Um grande vento, uma grande onda. O que você acha que aconteceu aqui? Pastor, é coisa da natureza. Meu irmão, nós vamos crer mais nas coisas espirituais.
Nós às vezes espiritualizamos aquilo que não é para espiritualizar e deixamos puramente natural aquilo que tem uma lição espiritual a nos ensinar. Então, quando Jesus está lá dentro do barco, meu irmão, que aqueles discípulos ficam apavorados com a tempestade que está e o barco está quase virando, não foi uma coisa natural, não, querido. Ele repreendeu, diz a palavra que ele repreendeu o vento e o mar. O vento não tem ouvido, querido. Quando você vir, deixa eu dar uma... Bom, depois eu falo com você disso. Vai falar uma coisinha aqui, mas quando eu falar sobre como nós vamos lidar com os demônios, eu vou dar uma dica para você. Ah, fala agora, professor. Não vou falar agora. Ah, pastor, fala agora. Não vou falar. Não adianta, não vou. Não vou esvaziar a aula que vem. Tá? Eu quero falar quando... às vezes nós estamos aí em momentos em que tem aquela arma, aquelas chuvas, aqueles temporais. Ora, viu? Repreenda. Para que tudo aquilo que é antinatural, aquilo que não é natural, aquilo que vai causar danos, seja repreendido, tá? É isso que eu queria falar para você. Bom, olha aqui, Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, foi o que eu falei para você. O diabo tentou destruir a Jesus numa tempestade, tá bom? Tá aí o texto. O próximo item nosso, qual é? Jesus enfrentou o diabo diretamente, tá? Nós temos Mateus 4 e temos Lucas 4. Eu quero ler com você o texto de Lucas, que foi o que eu separei aqui. Lucas capítulo 4, e eu quero pedir a você que você coloque também primeira carta de João, não é Evangelho, é lá perto de Apocalipse, lembra? João, né? 3, lembra da nossa musiquinha? Faz tempo que a gente não canta, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aí estão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém. Ok? Então é esse João aí do João, que nós tanto cantamos na igreja. Vamos voltar logo, hein? Em breve estaremos aí, segura aí. Então eu queria que você abrisse aí primeiro comigo, em primeira carta de João, o capítulo é o 2. Presta atenção. O capítulo é o 2, o versículo é o versículo 16. Olha o que o João vai dizer, porque o ponto nosso aqui é esse aqui, ó. Satanás tentou a Jesus nas mesmas áreas que tentou Eva e tenta toda a humanidade. Esse é o padrão de tentação de Jesus, Esse é o padrão de tentação do diabo e Jesus também será tentado nessas coisas, lembra? Hebreus capítulo 4 diz que ele em tudo foi tentado como nós, porém sem pecado, tá? Em 1 João, capítulo 2, verso 16, nós temos um resumo. Se você olhar para as tentações que você sofre na sua vida, porque eu não sofro mais tentação, né? Eu já peco direto. Eita, meu Deus.
Então, nas áreas em que nós somos tentados, perceba que elas estão inseridas nesses 3 núcleos aqui, olha. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, e ele vai dizer o quê? O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, preste atenção, não é do Pai, mas do mundo. Aqui na mesma carta do João, ele vai dizer assim, ó, o mundo jaz no, você completou a frase, maligno. Então ele fala que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai. Se não é do Pai, querido, se não é de Deus, de quem é? Tiago fala que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, se essas coisas não são do Pai, de quem são essas coisas? A resposta é óbvia. Só pode ser do diabo. Lembra? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, quando Eva foi tentada. Vamos ver lá? Vamos ver? Gênesis 3. Tá vendo? A gente tem que ir buscando elementos para poder ficar bem pautado, querido. A gente não fala aqui um versículo para você, não. A gente procura dar para você o contexto geral das Escrituras. Você sabe que uma teoria, uma doutrina, aliás, uma doutrina para ter valor bíblico precisa de pelo menos 3 referências que deem sustentabilidade àquela afirmação. Tem gente que pega um versículo da Bíblia e quer montar uma doutrina. É onde saem as heresias, onde saem as religiosidades, é onde aparecem as coisas erradas, tá? A Bíblia não se contradiz, querido, tá? E Gênesis 3, certo? No versículo 5, diz assim, desculpa, Gênesis 3, só um pouquinho, que vai dizer, e vendo, versículo 6, vendo a mulher, concupiscência dos olhos, que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, e agradável aos olhos, de novo, né? Desculpa, vendo aquela mulher, que aquela árvore era boa para comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Percebeu? Ó, aquela árvore era boa para comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, soberba da vida. 1 João 2,16. Eva caiu aqui, Adão também. Certo? Então a nossa vida, querido, hashtag fica a dica. O que é concupiscência? É um desejo fora de controle. Nem sempre é uma coisa errada. É algo, por exemplo, comer. Comer é errado? Não. Mas comer demais é concupiscência, porque extrapolou o limite. Final de ano, quem não comete concupiscência da carne final de ano? Natal, quem não comete? Confessa, vamos confessar? Já pediu perdão? Se não pediu, vamos pedir hoje. Quem não comete concupiscência da carne, meu irmão, em festa, em casamento, boca livre? Ah, vai conversar para lá que não faz, vai. Envergonha o diabo e fala a verdade, meu irmão. Vamos falar a verdade. Então, concupiscência, querido, dormir. Dormir é ruim? É necessário, comer é necessário.
Mas preguiça, quando dorme demais, o que é isso? Concupiscência da carne ainda. Porque o corpo, olha aqui, ó, ter coisas é errado? Não. Mas querer sempre ter, não pode ver uma coisa na loja, aí eu tenho que comprar. O que é isso? Concupiscência dos olhos. E assim vai. E a soberba da vida, ou seja, por quê? Para que eu quero as coisas? É porque eu preciso ou porque eu quero ostentar? E nós vamos ver que Jesus foi tentado nessas 3 áreas. Lá em Lucas capítulo 4, o texto é um tanto quanto longo, tá? Então eu vou ler com você partes dele. E eu estou olhando aqui, está quase acabando a nossa aula. Assim não dá. Nós vamos ter que aumentar esse período, meu irmão. Assim não dá. Já é 9h13. Ah, pelo amor de Deus. Ah, vou falar uma coisa, viu? Você não ficaria aqui o dia inteiro estudando a palavra? Fala a verdade. É gostoso, não é? É muito bom, é bom demais. Lucas capítulo 4. Os versículos são do 1 ao 13, mas eu vou fazer a leitura e vou dar uns pulinhos, tá bom? Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão logo após o seu batismo. Tá? Ele havia sido batizado. E foi levado pelo Espírito, perceba que é o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, ao deserto. Eu quero chamar a tua atenção para um fato, que às vezes as pessoas não percebem isso. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Jesus não foi tentado apenas, Lucas fala que no final, Mateus fala que no final. Lucas, querido, ele dá mais detalhes, tá? Ele fala que todo dia, é ou não é? Não fala aí? Que todo dia, ó, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Não fala que ele não bebeu água, falou que ele não comeu. Tem gente hoje que quer ser mais que Jesus, quer fazer 41, quer bater o recorde. Compete até com Jesus, irmão. Tem gente competindo até com Jesus. Jesus fez 40, eu vou fazer 41. Porque ele falou que eu faria obras maiores. Meu Jesus, tenha misericórdia. Fala que ele não comeu, não fala que ele não bebeu. Tá? Coisa alguma. E terminados eles o quê? Os 40 dias. Teve fome. O diabo não estava lá todo dia, assim, naqueles dias? Ele estava lá nesse dia. E disse-lhe o diabo ficou de prontidão, é assim que ele age com você e com o... Quando vamos falar sobre o crente e o diabo, a gente volta aqui. Vamos falar só de Jesus aqui. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Concupiscência da carne. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas, pastor, era lícito ele comer. Era lícito. Ele estava com jejum de 40 dias. Querido, nada é lícito. Olha para mim, olha aqui para a câmera. Para de tomar o seu café. Eu penso que eu não sei, você está aí sentadinho tomando seu café? Presta atenção. Nada que venha como sugestão do diabo, ainda que não seja errado, é lícito. Nada é lícito. Nada que venha por sugestão do diabo é lícito. Paulo diz assim: todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são... Desculpa, ele fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quando é que aquilo que é certo transforma-se em errado? Quando a motivação, o momento... Então Jesus aqui, o que ele estava fazendo? Dependência de Deus. Ele queria viver dependente de Deus. A mesma coisa lá no Jardim do Éden, quando Deus falou assim, ó, tá aí a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida você pode comer dela livremente. De tudo que há no jardim, desculpa, Deus, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma.
Dependência de Deus. A mesma coisa que Jesus aqui, querido. Não tinha problema nenhum terminar o jejum e comer. Não tem problema nenhum. Nós vamos comer, né? Lógico. Mas o diabo sugeriu. Jesus falou, você não vai me pegar pela minha carne, porque se transformaria numa concupiscência, um desejo, transformando um desejo lícito numa coisa errada. A outra coisa, o diabo levando-o a um alto monte, olha lá, igual aqueles caras queriam fazer com ele, jogar ele do monte. Jogando no alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Alguns falam que ele mentiu. Querido, Jesus não desmentiu o diabo e dou-o a quem quero. Portanto, se você me adorar, tudo será teu. Veja que Jesus não desmente o diabo. Ele fala assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Se o diabo tivesse mentido, Jesus teria dito, você não tem isso aí. O Salmo diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Ele não precisava receber do diabo. Coisas profundas. Deus está falando com a gente aqui hoje, querido. Ele fala assim, eu não preciso disso. Vai-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe por quê, querido? Não existe adoração sem serviço. A palavra adorar, prosconeu, é ajoelhar-se, render-se, servir. Não adianta cantar só, não é só cantar louvores, não. E, versículo 9, levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então, veja, aqui é o que? Soberba da vida. Aqui é isso, a soberba da vida. O pão, concupiscência da carne. O adorar-se, concupiscência dos olhos, ou seja, todos os reinos do mundo. Você o rei geral. E aqui, jogar para impressionar, porque Deus falou que vai me guardar, então Ele vai me guardar. Eu tenho uma fé do tamanho do monte. Tamanho do monte, é uma fé enorme. Jesus foi tentado nas 3 áreas. Ok? Acabou nossa aula. Eu não acredito nisso. Então, Jesus enfrentou demônios, Jesus enfrentou o diabo diretamente, ok? E como ele lidava com os demônios, tá? A gente vê isso na aula que vem, que eu não quero correr com você. Na aula que vem nós vamos ver como Jesus lidava com os demônios e como nós devemos lidar com os demônios. Já percebeu que é uma aula imperdível, né? Percebeu, né? Que é uma aula imperdível esta. Então vamos fechar dessa maneira, mostrando como nós devemos lidar com os demônios. Tá bom? Vamos falar o item C, como Jesus lidava, e vamos falar como nós devemos lidar. Aprendeu mais hoje? Eu também. Acredite. Que Deus te abençoe. Vá lá. Agora sim, vai lá lavar o rosto, sei lá o que você vai fazer, e nós vamos celebrar ao Senhor daqui a pouco. Você vai participar do culto, hein? Chama lá, acorda quem está dormindo, põe o pessoal na sala aí, e nós vamos celebrar ao Senhor daqui a pouco. Eu volto já já para nós louvarmos e celebrarmos ao Senhor com um culto de celebração ao Senhor, porque é dia de festa em nome de Jesus.